Olá pessoal, voltando aqui hoje a falar um pouco do tarô, a filosofia por trás das cartas, lembrando que eu trouxe aqui um resumo daquilo que eu tenho estudado, das minhas percepções sobre o tarô, né, e até de um baralho que eu tenho pensado, que eu tenho desenhado, e hoje eu vou falar do Arcano 1, com a qual eu denominei Autor. Em outros baralhos ele é conhecido como no tarô do Osho, a existência, e no tarô clássico é o mago. Ele tem uma ligação ali muito grande com a parte da expressão, mas eu tenho feito aqui uma ligação do tarô com a astrologia, então é muito de certo modo um conhecimento um pouco da cabala, do cristianismo primitivo. E para mim, essa carta ela fala muito da casa 1, né, da identidade, da existência da pessoa em si. Autor significa autor, né, fundador, é aquele que dá origem, do latim, deriva de augere, fazer crescer, aumentar, nutrir. E ele não é naquele sentido tradicional. Eu vou trazer os outros baralhos, eu vou explicar no tarô de Marcelo, no tarô do Osho, sobre os baralhos. Então, aqui é só uma percepção assim, de algo que eu tenho visto, que eu tenho aprendido, que eu tenho, enfim, complementado ao conhecimento do tarô. Essa carta, para mim, ela tem muito a ideia do princípio gerador, né? O logos, a palavra encarnada. Então, se a carta anterior foi Viator, foi um salto no escuro, Autor é o primeiro gesto, é efetivamente aquela expressão até bíblica, né? Fiat lux, né? Então, que haja luz, e aí aqui já é o início dessa construção efetivamente a partir da luz, né? A partir desse movimento inicial. Aqui no caso então tem a imagem do Cristo cósmico, né? De Christos, que é aquele que é elevado, né? A ideia filosófica da palavra, etimológica da palavra Christos, se assemelha muito à ideia que os orientais têm de Buda, né? Aquele que é elevado, aquele que é iluminado. Então são os espíritos iluminados que nós temos nessa terra, que geralmente vêm para ser mensageiros, né, da figura divina. Então o número 1 representa a consciência individual, ele emerge da unidade. No caso da casa 1, né? Depois eu vou também falar um pouco da filosofia das casas na astrologia. No caso da casa 1, a casa 1 fala muito do motivo com a qual você encarnou. Então ela fala ali da sua identidade, né? Ela fala da sua origem, de certo modo, mas não da origem no sentido cidade, família, mas da origem no sentido aquilo que te faz ser a si próprio, aquela motivação, aquele fogo inicial, a iniciativa que você tem para agir no mundo, né? Então, geralmente, inclusive, é normal que a gente tenha uma atitude. Às vezes as pessoas questionam, eu sou, sei lá, por exemplo, eu sou taurino, mas meu ascendente é aquário, então muita gente não acredita que eu sou taurino, né? Porque é isso na astrologia tropical, né? Porque muitas vezes elas falam, nossa, mas você me parece ser tão amigável, tão sociável, né? E taurino tem essa visão de ser uma pessoa mais calma, né? E tal. Como que isso acontece? Mas conforme a pessoa me conhece, ela vê uma figura um pouco mais taurina na minha essência, né? O Sol em Touro, eu também tenho vários planetas em Touro, né? Enfim.
Então, essa identidade, esse aspecto primário, essa primeira reação ao mundo é a respiração, né? Se a casa 12 é o momento que nós estávamos ali no útero materno, a casa 1 é a nossa primeira respiração no mundo. E um aspecto mais filosófico é o canal por onde o verbo divino se manifesta, né? Então começa a agir no mundo da forma como é posta, né? Então é o impulso de agir, de gerar, iniciar. O tarô tradicional fala da comunicação porque essa carta essencialmente é a expressão da pessoa, é a expressão primária, e a comunicação é uma das formas de expressão dessa pessoa. Então, por isso que o mago fala muito nesse aspecto. O mago também fala das ferramentas que nós dispusemos para agir neste mundo. E no sentido astrológico, eu associo muito ao signo de Áries, né? Sendo ele o primeiro signo, ele também tem essa perspectiva daquele que inicia, né? aquele que começa. Áries é o empreendedor. Porque ali no arcano anterior é antes do início, é como se fosse, no sentido mais espiritual, a encarnação. Aqui, aliás, um momento antes da encarnação, é quando a gente decide encarnar. Aqui já é a encarnação em si. Então é o fogo que acende a coragem, é a energia do nascimento. Quando aparece num jogo, geralmente diz sobre tomar iniciativa, ser você mesmo, né? Assumir sua identidade verdadeira, sem medo, né? E Áries traz esse conceito, né, da ousadia de entrar no mundo e iniciar o caminho. É o guerreiro, né? É aquele que vai na frente, abre os caminhos, abre o potencial e doa quem doer. Ali tem a letra Beth, né, que é a letra hebraica, que significa casa, que representa o ato de conter o divino e acolher a presença do Espírito no mundo material, e que tem uma ligação muito grande com essa ideia do princípio, a partir da Torá, que é o início da criação. E os elementos simbólicos da carta aqui, a chama na mão direita, o fogo criador, o espírito que inicia, né? Então representa o Cristo cósmico nesse sentido, daquele que inicia, daquele que encarna, ou seja, no sentido etimológico da palavra encarnar, né? Tornar-se carne. Você é um espírito e torna carne, e portanto você passa a agir nessa realidade material. O disco solar na mão esquerda, que é a consciência encarnada, né? A força do princípio ali acima, o símbolo de Áries, a letra Beth, né, que é o sinal do mundo como casa do divino, o vermelho e dourado das vestes, que significa energia ativa e a luz espiritual, o rosto de Cristo sereno, não, e aqui fala muito sobre não ser juiz ou mártir, mas como iniciador, né? Ele caminha para a frente, tem ali à frente, além do fogo ao seu redor, também tem um caminho que inicia-se a partir dele, e as chamas ao redor representando a potência sendo moldado pelo verbo, né? No sentido da carta em si, fala muito de um chamado à ação. Como eu havia dito no início, é lembrar que você tem o poder de criar, de iniciar. Você é esse canal. Tá outra carta que às vezes ainda está um pouco elemental. Nossa, o que eu vou fazer? E você decide se jogar. Essa carta anterior, o Arcano 0, fala de se jogar no penhasco. Aqui já é você efetivamente depois desse penhasco falando, beleza,
agora vamos fazer alguma coisa. Então, representa inícios abençoados, gestos criadores, liderança espiritual e a coragem de tornar-se quem é. Pode indicar uma missão espiritual sendo iniciada ou um novo ciclo em que a pessoa é convidada a agir como autor da sua própria história. E no outro lado, pede a responsabilidade para lidar com o verdadeiro poder da escuta interior, da obediência ao espírito. Apesar de aqui não falar muito dessa parte do eu interior, né, porque aqui é a ação propriamente dita, essa ação ela nasce desse espírito interior, ela nasce dessa fonte criadora que todos nós temos, com a qual nós podemos denominar o divino, né? E ela traz como uma referência aquela ideia de no princípio tudo era o verbo e o verbo se fez carne. Então, essa carta é o que se oferece como vaso para aquele que torna-se-á o Criador, certo? Então, ela traz muito essa ideia da ação, da necessidade de agir. Às vezes a pessoa está ali em dúvida em alguma situação, apareceu essa carta, no sentido, pegue as suas ferramentas, pegue o que você tem, a sua força de vontade e siga o seu caminho, sem medo, né? Ser feliz. Agora você já caiu do penhasco, o mundo já acabou. O que você tem que fazer agora é se reconstruir. Então é isso a carta de hoje. Não quis me prolongar muito aqui. Espero que tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo.